Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do ASM CMD para fazer a administração aí, a gestão um pouquinho dos disk groups e dos discos do ASM. Então vamos lá para o MOBA, né, a nossa conexãozinha remota. Eu sou sistemático com isso, então é ponto espaço araenv mais ASM. É até que comum a gente acabar, quando a gente está administrando um ambiente onde tem diversas instâncias de banco, a gente não fazer atenção e achar que está executando um comando num banco de dados e na verdade está executando em outro. Então a gente acaba derrubando e às vezes até dropando o banco, que aí dá mais dor de cabeça ainda por falta de atenção. Então eu estou sempre aqui setando as minhas variáveis de ambientes, conferindo 2 vezes, fazendo double check para que eu esteja conectando no banco de dados realmente que eu quero, ou no banco de dados ou na instância do ASM, tá? Então, mais ASM. ASM CMD e Enter, depois de executar o ponto .env, a gente digita aqui help, a gente entrou dentro do utilitário do ASM CMD. E ele vai trazer para a gente aqui diversas opções, tá? Então, são diversos comandos que a gente pode executar dentro do ASM CMD. O LSDG é um deles, né? Que é para listar ali os disk groups e tudo mais. A gente tem comandos que são parecidos com os comandos do sistema operacional, como o cd, o cp, o du, find. Por quê? O ASM CMD ele nos possibilita fazer o acesso ao conteúdo do disk group, como se a gente estivesse no Linux, por exemplo, navegando lá dentro no conteúdo. E a gente inclusive pode listar, até copiar e mover de um diretório interno para outro, fazer a cópia de dentro do ASM para fora, ou seja, trazer para o sistema operacional, para dentro de um file system, um ponto de montagem fora do ASM. Ele tem diversas possibilidades, montar disk group, desmontar disk group, formatar disk e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui o básico, tá? Inclusive, pwd, ó, mais é o diretório raiz do ASM. Então, toda vez que vocês virem mais data, mais reco, quer dizer que é o diretório raiz mais o nome do disk group, tá? Uma dica, exit, Ctrl L para limpar aqui a tela. ASM CMD espaço "-p" é um argumento que o ASM CMD recebe, que ele automaticamente inclui qual é o path, ou seja, qual o caminho, qual o diretório que a gente está, o diretório corrente. Então isso é legal, a gente não precisa toda hora ficar verificando qual o diretório que a gente está. Então o ls, ó, ele vai me mostrar os disk groups. cd, vou entrar dentro do disk group data. Olha lá, ó, ele já me mostrou. Eu saí do diretório mais para ir para o diretório mais data. ls, ele aceita também alguns argumentos do comando ls. Então ls espaço "-l", ele vai listar para mim com mais detalhes. Então a gente tem aqui um arquivo chamado hora pwasm. Percebam que ele tem um sinal de igual maior e apontam para um caminho. Quando um arquivo está assim dentro do ASM, dentro do disk group, né, dentro do ASM CMD, significa que é um link simbólico, é um atalho. Então esse arquivo aqui nada mais é do que um atalho que aponta para esse cara aqui. A gente tem um diretório chamado ASM. Tudo que está dentro do ASM CMD que termina com barra significa que é um diretório. Então vamos navegar lá dentro. cd ASM. Tá vendo? Ó, percebam que ele mudou aqui, ó, de mais data para mais data ASM, que é o diretório atual que a gente está. ls espaço "-l". A gente tem outros 2 diretórios. Um diretório onde contém os arquivos de parâmetro. Então a gente pode navegar até ele ou simplesmente executar aqui um ls espaço "-l e passar o diretório, ele vai listar o que está lá dentro. Ou a gente pode navegar até lá dentro e a gente lista o conteúdo. Nesse caso aqui é um arquivo que é gerado pelo Oracle com um nome aleatório gerado pelo Oracle e ele é o arquivo de parâmetros. Toda vez que a gente inicia a instância do ASM, então um processo de memória é uma área de memória com processos de background. Isso é uma instância, é uma área de memória com processos de background que é iniciado.
E aí dentro desse cara contém os valores dos parâmetros. Quanto de memória para o ASM vai subir, quantos processos a instância do ASM pode ter, quais são os caminhos ou quais são os disk groups, né? Qual é o path, né? Qual é o ASM disk string, é um parâmetro, que é o /dev/sd asterisco. Lembra da instalação? Quais são os discos que ele vai buscar para montar os disk groups. Então tá tudo aqui dentro desse arquivo de parâmetros. LSDG, a gente lista os disk groups, o estado dos disk groups, mas é possível também, e o help, a gente tem o comando mount, comando unmount, online, offline, tudo mais. A gente consegue montar e desmontar o disk group através do ASM/CMD. E aí, ó, Ctrl L para limpar aqui a tela, help e o nome do comando. Ele vai dar pra gente um exemplo, uma lista com os argumentos e os parâmetros que o comando recebe. Então, o comando mount, por exemplo, recebe os argumentos "-f" e "-a". São optativos, tá? O que o "-a" faz? É todos os disk groups. Então, se a gente executar o mount espaço "-a", ele vai desmontar todos os disk groups. Se a gente passa o mount espaço "-f", é o force. Por que o force? Imagine que o disk group está sendo usado. A gente não quer esperar que o processo termine de usar, né? Termine de escrever, fazer o que tem que ser feito. A gente quer desmontar, é como se fosse tirar da tomada. Então, corre inclusive risco de corrupção de informação e de dados. A gente utiliza o mount espaço "-f. Ele não aguarda o processo terminar, ele simplesmente vai lá e desmonta. Acabou. Tá? É o modo brute force. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O mount e o nome do disk group reco. LSDG. Ele nem aparece mais aqui na lista pra gente, porque ele está desmontado. A gente pode fazer mount espaço "-a. Ele deu erro aqui, ó. Ele vai falar que não pode montar o data porque o data já está montado. Tudo bem, se já está montado não tem problema. LSDG. Aí, por conta do erro, ele não montou o reco. Mount reco. Agora eu só estou passando um argumento. O disk group específico que eu quero montar. LSDG. Olha lá, o reco está lá. Montadinho, o tamanho bonitinho, certinho. Tá? Então, esse é um dos comandos que pode ser utilizado. Mount, unmount, para montar o disk group, desmontar o disk group. E para listar os discos também que pertencem a um disk group. Se o disco está montado, se não está montado. O disco, não o disk group, tá? E aí, ó, a gente tem o comando lsdsk. Seria a abreviação de list disk. Vamos lá, help lsdsk. Ele vai dar alguns exemplos aqui pra gente, tá? Então são exemplos. Aqui tá os parâmetros que ele recebe, os valores. Então "-k", "-p", "-t", e aí o que cada um desses faz, "-g" maiúsculo e o nome do disk group. Tá? Então é importante a gente passar ali o disk group. lsdsk, vou pegar aqui, por exemplo, "-p" e o nome do disk group. Opa, "-g" maiúsculo, e aí eu passo o nome do disk group. Ele vai listar para mim, ó, para o disk group reco, eu tenho o disco /dev/sdd1. Ele é membro, está online, está no estado normal e etc. A mesma coisa vale para o data. Ele mostra para mim lá qual é o disco físico. Se a gente tivesse mais de um disco atrelado a esse disk group, todos os discos aqui seriam listados, tá? Como a gente só tem um, é um para um, é um disk group para um disco. Desculpa, é um disco para um disk group. Só mostrou o que tem para aquele disk group. Mas se tivesse aqui 10 discos atrelados ao disk group, ele ia mostrar os 10 discos. Beleza? Esse é um dos exemplos aqui que a gente pode utilizar com a ASM/CMD. Na aula passada eu esqueci de mostrar para vocês. E eu quero aproveitar agora, de novo, ó, sou sistemático, hein? Setar as variáveis de ambiente. Vamos logar no SQL Plus, então $Oracle home /bin/SQL Plus
espaço s espaço sysasm. Vamos logar no SQL Plus na instância do ASM. Show user, tá vendo? Sys. Falei para vocês que eu sou sistemático. Toda vez que eu logo no SQL Plus, setlines 200, pages 2000. Beleza? CLSR para dar um clear screen. Desk v $ASM disk group. Na aula passada eu esqueci de mostrar para vocês no SQL Plus o que era possível também fazer, né? De administração e gestão de disk e disk group. Então vou mostrar para vocês aqui. Select o nome do grupo, o número, né, do grupo, o nome do disk group, o estado, o tipo, o tamanho total e quanto tem livre. Só isso aqui tá bom. From v $ASM disk group. Ponto e vírgula enter. Então a gente tem lá o data, o reco, eles estão montados e tudo mais. Através do SQL Plus a gente também consegue desmontar o disk group. Então alter disk group, o nome do disk group. Só que o comando aqui não é unmount, o comando é dismount, tá? Enter. Ó, disk group alterado. Vou segurar a teclinha Alt aqui para fazer a seleção em coluna. Vou selecionar tudo, clicar com o direito para colar. Olha lá. Ó. Ele passou de número 1 para número 0. Ou seja, não tem nada ali, né? Tá desmontado. Nem informação de tamanho a gente consegue. Tá vendo? Ah, Léo, e agora? Alter, disk group, reco, mount, ponto e vírgula. E aí ele vai montar o disk group novamente. Leva um pouquinho mais de tempo, porque ele tem que ler todas as informações. Vou selecionar aqui de novo a mesma query, né? Vou limpar a tela, vou colar aqui. Olha lá. Então é o disk group 2 e está montado aqui. Então essa é uma outra possibilidade, que é a administração das instâncias, né, do ASM, da instância do ASM através do ASM CMD ou através do SQL Plus. É lógico que existe uma diferença. No SQL Plus a gente tem uma possibilidade muito maior e são tarefas específicas. No ASM CMD também são tarefas específicas que a gente pode fazer através do ASM CMD. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução inicial da gestão, né, e administração de instância ASM. O conceito de ASM e gestão de disco e tudo mais vai ficar mais claro para vocês conforme a gente vai avançando aqui no curso, porque a gente vai fazer alguns exercícios assim que a gente tiver o nosso banco de dados instalado, a nossa instância criada. A gente vai fazer diversos exercícios que farão uso, né, da instância e dos disk groups do ASM. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.